Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Priscila Pereira, André Ferreira e Evelyn Acrucci. No episódio de hoje falaremos sobre a história da língua espanhola nas Américas. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos Joan Carlos Lagares, professor da Universidade Federal Fluminense. ¿Cuál es el origen de la gramática española? El andaluz Antonio de Nebrija ocupa un sitio de honor en la historia de la lengua española. Este gran hombre de letras, que nació en la localidad sevillana de Lebrija, fue el autor de la primera gramática española en el año 1492 y del primer diccionario de lengua española en el año 1495. Antonio de Nebrija ha pasado a la historia como uno de los grandes humanistas del Renacimiento. Você acabou de ouvir o trecho de um mini documentário sobre a origem da gramática espanhola, feito pelo Canal Sur, emissora de televisão da Andaluzia, na Espanha. De acordo com a narração, o humanista e filólogo Antonio de Nebrija foi o responsável pela escrita da primeira gramática da língua espanhola, em 1492, e do primeiro dicionário desse idioma, publicado em 1495. Segundo consta, Nebrija ofereceu sua gramática como um presente à rainha Isabel de Castela e no prólogo que abriu o volume afirmou que sempre a língua foi companheira do império. Ele tinha razão. Ao fixar as regras do castelhano, o uso e ensino desse idioma puderam ser sistematizados e acompanharam a expansão dos domínios espanhóis nos mais longínquos pontos do globo. Além disso, Nebrija produziu aquela que foi a primeira gramática de uma língua moderna, uma vez que, àquela altura, apenas o latim e o grego possuíam regras estabelecidas. O ano de lançamento dessa gramática, isto é, 1492, de alguma forma sintetiza as mudanças em curso. Em janeiro, a cidade de Granada, capital do último reino muçulmano da Península Ibérica, foi conquistada pelos espanhóis. Em março, os reis católicos firmaram o Decreto de Alhambra, o qual obrigava os judeus a deixarem o reino ou se converterem ao cristianismo. Finalmente, em outubro, Colombo chegava às Bahamas, dando início à conquista e posterior colonização das Américas. Antônio de Nebrija, ao intervir na língua castelhana formalizando sua utilização escrita, contribuiu para que o nascente Império Espanhol elaborasse, metaforicamente, uma gramática de todos esses acontecimentos, quer dizer, organizasse os espaços da nascente monarquia católica. A importância da língua na conquista do Novo Mundo é mais que evidente. Cristóvão Colombo, nos diários de sua primeira viagem à América, escreveu aos reis da Espanha dizendo o seguinte sobre os indígenas que havia encontrado: "Eu, comprazendo a Nosso Senhor, levarei daqui, por ocasião de minha partida, 6 deles, para vossas majestades, para que aprendam a falar." Obviamente, os indígenas das Bahamas já sabiam falar, mas Colombo, como um típico europeu do Renascimento, não os considerava em sua alteridade. No fundo, o que o navegador queria dizer é que os levaria à Espanha para que aprendessem o castelhano. La grandeza del pasado y en ese error nos quedamos. Outro exemplo, às vezes supervalorizado e inclusive distorcido, mas que pode ilustrar a centralidade das línguas no processo de conquista, é o papel atribuído a Malinche, uma nativa do Golfo do México que falava maia e náhuatl, e que ajudou Cortés e seus homens a se comunicarem com os aztecas.
No princípio do século XVI, quando teve início a ocupação das Américas, falavam-se vários idiomas na Península Ibérica. E, embora o castelhano tenha sido a língua predominante naquele processo, vários dos principais conquistadores não eram nascidos na região de Castela. Hernán Cortés e Francisco Pizarro, por exemplo, eram de Extremadura, e é por isso, aliás, que várias importantes cidades hispano-americanas fundadas no período colonial têm nomes de localidades extremadurenhas, como Mérida, Medellín, Trujillo, ou então levam o nome de conquistadores daquela região, como Valdívia, no Chile, e Balboa, no Panamá, batizadas em homenagem a Pedro de Valdívia e Vasco Núñez de Balboa, ambos naturais de Extremadura. ¿Cómo estás? Bien, con gusto en saludarte. Qué honor conocerte. Igualmente. Qué honor. Igualmente. Después de 500 años, aquí 500 nos vamos años. a encontrar. La historia. Aquí está tu- Depois de 500 anos, voltamos a nos encontrar. Aqui está o seu antepassado, e este é o meu antepassado. Él es, como tú sabes, el descendiente de Moctezuma, él es el descendiente de Cortés. Estamos esperando este momento porque justo aquí... Ele é, como você sabe, o descendente de Montezuma, e este, o descendente de Cortés. Estamos esperando esse momento porque exatamente aqui, os ancestrais de vocês, Hernán Cortés e Montezuma, se encontraram há 500 anos. Por isso estamos neste momento, nesta data, e justamente neste lugar. Por isso, era muito importante que vocês se conhecessem e, sobretudo, que se dessem um abraço. Por eso era sumamente importante que ustedes se conocieran y sobre todo que se dieran un abrazo. Claro. Você ouviu um trecho do documentário El Reencuentro, 500 anos Moctezuma e Cortés. Em novembro de 2019, na Cidade do México, exatamente 500 anos após o primeiro encontro entre Montezuma II e Hernán Cortés, também se encontraram o mexicano Federico Acosta, que pertence à 16ª geração de descendentes do imperador mexica, e o italiano Ascanio Pignatelli, cujo antepassado famoso era Cortés. Curiosamente, ou nem tanto, o longínquo sucessor de Montezuma fala castelhano, que era a língua de Cortés, o conquistador, enquanto o descendente de Cortés, que tem o italiano como língua materna e fala inglês com fluência, apenas se comunica em espanhol com algum esforço e um marcado sotaque. Além do castelhano, a colonização espanhola trouxe outros idiomas ao Novo Mundo, como o galego e o catalão, que apesar de menos difundidos, ainda hoje possuem comunidades falantes no continente. Na verdade, seria mais apropriado dizer que na América existem castelhanos no plural, já que em cada lugar, o substrato representado pelas línguas locais deixou marcas no idioma de Castela. Em outras palavras, o castelhano foi imposto como língua dominante, o que em linguística se chama de superestrato. Contudo, se transformou nesse processo. Assim, o espanhol que se fala no Caribe, por exemplo, foi permeado não só pelas línguas nativas, mas igualmente pelos idiomas africanos, e por isso tem cores e sotaques que não se repetem em outras regiões americanas. A propósito, os castelhanos falados deste lado do Atlântico são muito marcados pelo sotaque andaluz, o que se nota pela pronúncia das letras C e Z, o Z em português. A explicação mais provável é que no período colonial, o principal porto que fazia ligação com as Índias ficava justamente em Sevilha, na Andaluzia, de onde vieram muitos colonos. De la A a la Z. De la imprenta a la era digital. La Real Academia Española, fundada en 1713 bajo el reinado de Felipe V, es la casa de las palabras y de la lengua desde hace 3 siglos. Esse é o áudio de um vídeo institucional da Real Academia Espanhola, lançado em 2013,
para comemorar os 300 anos da instituição. Diferente de órgãos mais voltados à literatura, como a Academia Brasileira de Letras, a RAI, como é conhecida, surgiu com o explícito objetivo de tutelar e preservar a língua castelhana. Como veremos na entrevista de hoje, a preocupação com os usos do idioma por parte do Estado configura o que chamamos de glotopolítica, isto é, uma política da língua. Da mesma forma, vamos descobrir que o próprio nome como nos referimos a uma língua é, em si, um assunto glotopolítico. Aliás, você já se perguntou por que a língua falada na Espanha se chama espanhol, mas também castelhano? Quais línguas os espanhóis trouxeram às Américas e como elas se transformaram no Novo Mundo? O idioma foi um elemento importante nos processos de independência e formação dos Estados nacionais na América Espanhola? Existem disputas sobre os rumos da língua castelhana ainda hoje? Para discutir esses e outros temas, recebemos hoje o professor Joan Carlos Lagares, docente da Universidade Federal Fluminense. Antes, porém, vamos ouvir o André com a dica da hora. Embora o tema do episódio de hoje seja o castelhano, o nosso convidado vai falar também de outras línguas ibéricas, inclusive da nossa, o português. Pensando nisso, a dica da hora vai tratar desse idioma, recomendando um livro bastante comentado nos últimos anos. Eu me refiro à obra Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português, escrita pelo Caetano Galindo e publicada em 2022 pela Companhia das Letras. Como o próprio título do livro sugere, quem lê Latim em Pó é conduzido por um passeio apaixonante pela história da língua portuguesa, ou melhor, das línguas portuguesas, e descobre que o português, esse filho temporão do latim, também é herdeiro das línguas que eram faladas na Península Ibérica, mesmo antes da ocupação romana, como o galaico e o lusitano, por exemplo. Além disso, absorveu vocabulário e elementos típicos do árabe, por conta dos séculos de convivência com os mouros. Isso tudo diz respeito ao português europeu, pois segundo o Caetano Galindo, quando o idioma atravessa o Atlântico com os colonizadores, abre-se um novo e impressionante capítulo na trajetória dessa variante linguística. No Brasil, o português vai demorar um bocado para se tornar a língua dominante. Até meados do século XVIII, os idiomas mais falados na colônia eram as chamadas línguas gerais, que tinham como base o tupi antigo e se dividiam predominantemente em dois ramos, a língua geral paulista e a língua geral amazônica, também conhecido como Nhangatu. Na verdade, em algumas regiões brasileiras, como o norte amazônico, apenas no início do século XX a língua geral seria substituída pelo português. Denunciando os estereótipos que desqualificam os falantes mais pobres e questionando a chamada norma culta, Latim em Pó convida a pensar no português brasileiro como uma língua vivida e falada, e defende a hipótese de que os africanos, trazidos compulsoriamente ao Brasil, foram os verdadeiros responsáveis pela difusão da língua portuguesa pelo vasto território nacional. E na medida em que aprendiam a língua, iam deixando nela traços culturais e linguísticos de várias partes da África. Aliás, parafraseando o próprio autor, seria conveniente deixar de chamar o português de última flor do Lácio, pois ao menos deste lado do oceano ele seja talvez uma flor de Luanda. Latim em Pó, de Caetano Galindo, é a nossa dica da hora. Você está ouvindo o Hora Americana. Olá, ouvintes da Hora Americana. Vamos iniciar mais uma entrevista do nosso programa. Hoje temos o prazer em receber Joan Carlos Lagares, que é professor da Universidade Federal Fluminense, da UF, em Niterói, Rio de Janeiro. E hoje ele vai conversar com a gente sobre a história da língua do espanhol falado nas Américas, um tema super interessante aí que a gente já estava pensando em fazer algum episódio relacionado a isso há bom tempo. Espero que vocês acompanhem aí, que é uma discussão muito bacana. Então, seja muito bem-vindo, Joan, ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer conversar com vocês. O André vai começar, então, com a primeira questão. Joan, então, obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite. Você é um pesquisador da área de política linguística, né? Então, esse é um ramo do conhecimento que estuda os vínculos entre
o universo da política, não é, de um lado, e do outro, o uso da linguagem. Dentro desse debate, que não é apenas um debate acadêmico, existe um conceito muito importante, que é o conceito de glotopolítica, não é mesmo? Então, para começar a nossa entrevista, eu vou pedir para você explicar para o ouvinte do Hora Americana o que é glotopolítica exatamente e como a gente pode perceber isso na nossa vida cotidiana. Pois André, efetivamente o termo glotopolítica, né, não é lá dos termos mais conhecidos, né, da área da linguística, eu acho que mesmo dentro da própria área, né, dos estudos da linguagem, mas é um termo já bastante antigo, começou a ser usado pela primeira vez nos finais dos anos 50, início dos 60, para se referir ao que também podemos chamar como política linguística, né, ou política e planejamento linguístico, né? Isto é, as intervenções políticas no âmbito da linguagem, no primeiro momento, originariamente, intervenções sobre a linguagem no plano na dimensão do Estado Nacional, né? Como o Estado Nacional organiza, por exemplo, a diversidade linguística dentro das fronteiras, né, do próprio Estado, qual o status que dá a cada uma das línguas, intervenções sobre a própria forma da língua, né, por exemplo, a elaboração de instrumentos linguísticos como um sistema ortográfico, um sistema de escrita, né, ou uma gramática, um dicionário, tudo isso são intervenções políticas, né, que modificam, na realidade, criam, né, esse objeto social que conhecemos como língua. Só que, no primeiro momento, essa noção de glotopolítica ou política linguística estava muito associada a esse tipo de intervenção do Estado, era uma intervenção técnica, no qual os pesquisadores, os linguistas, seriam especialistas a serviço do poder político, né, para implementar essas intervenções, né, no âmbito da linguagem. No âmbito anglo-saxão, o termo glotopolítica foi sendo cada vez menos usado, né? E ele foi retomado nos anos 80, já com um sentido diferente, né? Sobretudo a partir de um artigo manifesto de dois pesquisadores, dois sociolinguistas franceses, Guespan e Marcellesi. Em 1986, eles publicam um artigo que se chama Pour la glottopolitique, defesa da glotopolítica, em que eles, na realidade, reinterpretam o termo glotopolítica, né? Precisamente para se afastar dessa visão tecnocrática da intervenção dos linguistas no âmbito da política linguística. Aí eles expandem um pouco o conceito, né, para fazer referência a toda e qualquer intervenção sobre a linguagem, não apenas no âmbito dos Estados nacionais, e para se referir, na realidade, ao que seria a dimensão política, né, da linguagem, a como se dá a relação entre as práticas de linguagem em todos os âmbitos, né? Então, por exemplo, a glotopolítica, quando a gente abre a boca, né? Sempre que a gente fala, a gente está, e a gente fala numa determinada variedade, de uma determinada maneira, né? A gente está realizando um ato glotopolítico, né? Há uma dimensão política nisso, né? Então, dessa perspectiva, a glotopolítica é uma noção mais ampla que faz referência a essa relação que se dá sempre entre as práticas de linguagem e as identidades sociais, né? Quando a gente começa a falar, de alguma maneira já está dizendo quem é, né, e a que veio, né? Simplesmente pela escolha que faz da língua, em ambientes multilingües, né, ou da forma em que utiliza a língua comum. Então, enfim, a glotopolítica, dessa perspectiva, é mais uma espécie de ponto de vista, né? É um olhar político sobre a linguagem, que desnaturaliza o objeto língua, né? Entende que a língua, que efetivamente a política linguística de Estado, né, cria esse objeto, né, enquanto instituição social, enquanto entidade, e que esse objeto língua está submetido a muitas pressões, né? E é um objeto em disputa. Isto é, há uma disputa, há um conflito permanente pela própria definição do que é a língua, né? Aí temos muitos casos de conflito linguístico nesse sentido, né? De determinar até onde chega uma língua, né? E onde começa uma outra.
Por exemplo, pensemos no Brasil, né, a discussão sobre se o português brasileiro é ou não é já uma nova língua, né? É uma língua diferente do português europeu, né? Ou quantos portugueses há no mundo, ou quantos castelhanos, espanhóis existem no mundo, né? Essa é uma questão glotopolítica. E a glotopolítica implica, claro, portanto, como tudo que diz respeito às relações políticas, implica conflito, dissenso, polêmica, implica também, enfim, prestar atenção às relações de força, né, de poder, de controle, né? No caso das línguas, um elemento essencial de controle, claro, é a normatividade, né? Toda a prática de linguagem está determinada por normas sociais de uso, né? Algumas implícitas, algumas não ditas, e outras explícitas, né? Essas normas explícitas são elaboradas por agentes glotopolíticos específicos. Desse ponto de vista, gramáticos, linguistas, somos agentes glotopolíticos, claro que temos incidência sobre o próprio objeto. Ótimo. Eu acho que, pensando a partir dessa premissa, vale a pena a gente agora ir para o tema principal da entrevista, que é a questão do castelhano especificamente, né? Que é o idioma oficial do Estado espanhol e está presente em muitos países aqui na América Latina. Só que ele é apenas uma das línguas faladas na atual Espanha e no que era o Império Espanhol no período das colonizações. Pensando nisso, você poderia, por favor, ajudar a gente com algumas premissas, algumas informações básicas sobre o tema? Por exemplo, né, castelhano e espanhol são a mesma língua? E pensando no caso da colonização aqui da América, como que esse castelhano veio para cá e acabou se tornando a língua majoritária na maioria dos países latino-americanos? E existe um único castelhano falado aqui na América ou não? Sim, essa é uma pergunta muito interessante e muito complexa, né? Muito ampla. Na realidade, são muitas perguntas em uma, mas vai direto ao ponto daquilo que eu comentava anteriormente, né? Quando falava da glotopolítica, que é o conflito, a polêmica em relação ao que a língua é, né? A definição da língua. E isso começa pelo nome, né? Pela forma como nomeamos a língua, que é já um ato glotopolítico, né? A nomeação das línguas. Há muitas variedades linguísticas por aí no mundo que não têm nome, né? A qual os falantes não deram um nome, que não reconhecem como entidade, né? Separada de outras entidades. Então, o espanhol tem dois nomes, né? Espanhol e castelhano. O primeiro, ou melhor, o segundo, castelhano, é um nome que diz respeito à origem, né? A origem histórica, disso que entendemos como língua, que é uma variedade românica formada no território da Península Ibérica, que recebe o nome de Castela, né? O Reino de Castela. Na realidade, em português, castelhano é até um castelhanismo, né? Em português deveria ser castelão, uma coisa assim, era assim na Idade Média, né? E espanhol é a mesma coisa, né? Pode fazer referência ao mesmo objeto ou não, mas a princípio é a mesma coisa, só que é um nome que faz referência não à origem geográfica, mas à entidade política, né? Que identifica, nesse caso, veja, uma identidade social ampla, né? Que se identifica com essa língua, né? O espanhol começa a ser usado no século XVI, né, para se referir ao que naquela época os gramáticos chamavam a língua geral da Espanha, né, ou a língua vulgar da Espanha. No momento em que surge o Reino da Espanha, né, como consequência da união dos reinos de Castela e de Aragão. Portanto, o termo espanhol é um termo que faz referência a uma entidade política, né? E o termo castelhano é um termo que, historicamente, faz referência apenas à origem geográfica, né? A esse território da Castela, né? Um território de castelos, né? Onde começou a ser falada essa variedade românica, né? Que identificamos como espanhol. Acontece que na América Latina, sobretudo no processo de independência das nações americanas e depois, né, há uma preferência pelo uso do termo castelhano. E essa preferência tem a ver com uma recusa, claro, das conotações políticas, né, que tem o uso do termo espanhol, né, porque o espanhol remete ao reino da Espanha, né, que era o reino colonizador. Então, eu penso que no uso do termo castelhano na América Latina
há uma espécie de desejo de desidentificação, né, entre essa língua e a língua da metrópole, a língua do colonizador, né? Mas, na realidade, são termos intercambiáveis. Uma prova disso é que na Espanha, por exemplo, na Constituição Espanhola de 1978, né, depois do franquismo e da transição política, nessa Constituição, no artigo 3º, o artigo que declara o espanhol língua oficial, há uma formulação propositadamente ambígua, né, que utiliza os dois termos, que é a seguinte: o castelhano é a língua espanhola oficial do Estado. É ambíguo porque, por um lado, faz uma identificação entre castelhano e espanhol. Isto é, o castelhano é a língua espanhola oficial. Mas isso dá a entender, se o castelhano é a língua espanhola oficial, dá a entender que há outras línguas espanholas, né, que não são oficiais. Efectivamente, o segundo ponto do artigo 3 diz literalmente que as demais línguas espanholas serão também oficiais de acordo com os respectivos estatutos de autonomia. Isto é, reconhece que outras línguas podem ser oficiais na Espanha, né, mas que a declaração de oficialidade depende dos estatutos de autonomia, que são como as constituições dos estados, seriam aqui no Brasil, né? Seria o quadro legal, né, dessas entidades político-administrativas que são as comunidades autónomas na Espanha. O que aconteceu na Espanha, portanto, é que a Constituição espanhola declara que o castelhano, que a língua espanhola de verdade é o castelhano, né, mas que há também outras línguas espanholas que podem ser, e vejam que neste caso língua espanhola não é um termo linguístico, né, que faça referência às características linguísticas, né, daquela variedade, é um termo estritamente político, né, são línguas faladas na Espanha. E, enfim, e dá a entender que existem outras línguas que são também espanholas, mas que serão oficiais se assim o declararem os respectivos estatutos, né? E, de fato, essas línguas hoje são 4, né? Começaram sendo 3, o galego, o catalán e o basco, e o Estatuto Catalán declara também como língua cooficial o aranês, que é uma pequena variedade linguística falada nos Pirineus, no Vale do Arán. E há uma questão interessante, né, para terminarmos com a questão da nomeação, muito interessante em relação ao termo espanhol, é que, na realidade, Espanha vem do latim Hispaniam, né? E Espanha, em sentido etimológico, né, Hispaniam era a província romana que correspondia ao que hoje é toda a Península Ibérica, incluía Portugal, né? Espanhol, originariamente, até o século XVI, ou talvez até o século XVII, né, espanhol incluía também Portugal. Espanha incluía Portugal, né? Camões fala dos lusitanos como um povo espanhol, e isso é o sentido etimológico, com H, né? Digamos que a união dos reinos de Castela e Aragão converteu essa entidade política em hegemônica na Península Ibérica e ficaram com o nome de toda a península, né? E quando os gramáticos do século XVI falam da língua geral da Espanha, estão falando do castelhano, porque o castelhano naquele momento era a língua do reino, a língua administrativa, né, apenas, do reino hegemônico, do reino mais poderoso da península, e de alguma maneira ficou com o nome todo. É um caso parecido, talvez, ao que acontece hoje quando nos Estados Unidos dizem que eles são América, né, e que eles são americanos. Ficaram com o nome do continente inteiro, porque são a força hegemônica, né? É uma questão política, né, que se manifesta na nomeação, se manifesta pela linguagem. João, já que na última pergunta você comentou um pouco para a gente sobre as línguas ibéricas, eu queria te perguntar se outros idiomas da península, né, como o galego, o catalão, o valenciano ou o aragonês, possuíram ou ainda possuem comunidades falantes na América Espanhola. Pensando um pouco o caso do Brasil, né, o português como língua ibérica tem muitos falantes aqui no nosso país. Mas no caso da Espanha, até que ponto o mapa linguístico desse país se reproduziu nas Américas? Sim, na realidade, vejam que para a linguística, né, ou para a sociolinguística, a gente entende que a realidade social da linguagem é sempre contínua, né, que é um contínuo de variação. Né? Isso é o que constitui o funcionamento da linguagem. Há um contínuo de variação, tanto geográfico como social. Então, as diferenças entre variedades, o que a gente identifica como variedades, na realidade, exige identificar pelo menos algumas variantes estereotipadas, né? Que a gente identifica com uma variedade ou com outra. Mas na prática
oral, né, da linguagem, ou que há um contínuo de variação. E, obviamente, esse contínuo de variação existe desde sempre, desde a época da romanização, né, da Península Ibérica, é o que vai dando lugar a essa diversidade românica dentro da península, né, e o que, de alguma maneira, se estende depois no processo de colonização. Então, essa diversidade, essa heterogeneidade de variantes está sempre presente nos usos, né? O castelhano falado na América, né, o que chega à América, chega fundamentalmente a partir dos pontos, daqueles portos, né, de onde saíam as naves que vinham para a América. E esses portos estavam no sul, fundamentalmente Cádiz, né? Portanto, há uma clara, acho que bastante clara identificação, né, nas falas americanas, com características que são do sul da Península Ibérica, fundamentalmente do que hoje conhecemos como andaluz, né, da região da Andaluzia. Por exemplo, o que conhecemos como ceceio. Sabem que na Espanha, pelo menos nas falas do norte, do centro e do norte, né, da Espanha, fazemos uma distinção entre S e C, né? Temos um fonema aí que é interdental, que pronunciamos com a língua entre os dentes, e que só realizamos os falantes dessa área, e que não existe na América Latina. O ceseo possivelmente seja, isto é, a não distinção entre S e G, né, entre caça e caza, que não existe em nenhum lugar da América Latina, né? Não existe no continente americano, essa distinção, é sempre caça. E esse fenômeno possivelmente tem a sua origem nas falas do sul da Península Ibérica, do sul da Espanha, né? Porque são essa variedade um pouco a que dá lugar, né, a que mais se estende depois, né, no processo de colonização. Há outros fenômenos, por exemplo, no âmbito da morfologia, a forma pronominal, né, o pronome tônico de segunda pessoa do plural, em toda a América Latina é ustedes, tanto para a expressão formal quanto informal, né? Na Espanha, no centro-norte, diferenciamos entre vosotros e ustedes, mas no sul não. Aí temos, por exemplo, uma outra característica, uma variante que possivelmente se estendeu por todo o continente americano a partir das falas do sul da Espanha. Então, há digamos que o foco de irradiação, né? O foco de onde parte a língua nesse processo de expansão, acaba influenciando nas variantes mais estendidas, né? Mas depois, claro, no processo de colonização, o que há é uma infinidade de situações de contato linguístico, né, com as línguas indígenas e mesmo com línguas africanas, né, por causa do processo de escravização, né, de seres humanos, sobretudo no Caribe. E a influência de outras variedades, né, que depois se constituíram historicamente, né. Enfim, quero deixar claro isso, que a língua é um produto histórico, né? Algo que se vai constituindo, a língua não é uma entidade natural, né? É algo que vai se constituindo a partir desse contínuo de variação, né? A partir desse contínuo de variação há reconhecimento, e esse reconhecimento costuma ser político, né? E vejam que a padronização, a elaboração de modelos de referência da língua é fundamental para o reconhecimento de línguas, né? Por isso, quando não há uma norma padrão, é difícil saber quais são os limites da língua, né? Digamos que essa elaboração é um processo político, né? Essa elaboração de um modelo, né, de correção acaba criando limites, né, para a língua que permitem reconhecê-la. Então, essas línguas que vão se formando na Península Ibérica, o catalão, o galego, sei lá, temos o asturiano, o aragonês, né? Algumas são mais línguas do que outras, porque houve mais intervenção política sobre elas, né? Sem dúvida, houve mais intervenção política sobre o catalão e sobre o galego que sobre o aragonês ou sobre o asturiano, né? Por isso a categoria de língua para o asturiano e aragonês ainda está em discussão, né? Embora do ponto de vista histórico são variedades românicas, né, que se constituíram, enfim, de forma autônoma nos seus territórios. Mas a influência dessas línguas não é tão clara nem tão direta, né? Há alguns autores, por exemplo, que pensam que no ceseo, na não distinção, né, que comentava antes, entre S, C e G, talvez a influência catalã também é importante na América Latina, né? Talvez a influência dessas línguas é maior posteriormente, a partir do século XIX, né, com a imigração. Por exemplo, tem sido muito
muito presente, né, sobretudo no Cone Sul americano, mas também no norte, a migração galega, né? Então, hoje temos comunidades falantes de galego, por exemplo, na Argentina, tem até jovens argentinos que têm o galego como língua de herança, né? Isto é, era a língua dos avós, imigrantes, às vezes pode ter sido a língua dos pais, né? Eles já não era a sua língua, mas há processos de recuperação da língua, né? De revitalização. Há comunidades, por exemplo, eu conheço, né, na Argentina, de descendentes de galego que começam a estudar galego, a falar galego entre eles, né? É o que chamamos língua de herança. Então, eu acho que a presença dessas outras línguas da Espanha no continente americano tem mais a ver hoje com os processos migratórios, né, posteriores, sobretudo a partir do século XIX. Olá, ouvintes do Hora Americana. Eu sou Beatriz e espero que você esteja gostando do episódio. Estou passando aqui para te lembrar que no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, @Hora Americana, temos diversos outros conteúdos, como mais informações sobre o convidado, dicas de leitura, músicas do episódio, indicações de filme e muito mais. Lá, você também pode entrar em contato com a gente, deixar comentários e sugestões, além de apoiar o trabalho do Hora Americana e contribuir na divulgação científica da história das Américas. Nos vemos por lá. Bom, João, muito interessante as discussões que você está trazendo. E agora eu queria pensar um pouco sobre a questão das línguas indígenas, né? Então, a gente sabe que no caso da América Portuguesa, o idioma da metrópole ele era pouquíssimo utilizado nos primeiros momentos ali da colônia, né? As línguas mais amplamente faladas ficaram conhecidas como a língua geral paulista e a língua geral amazônica, né? Cujas bases eram o tupi antigo. Essas línguas acabaram sendo proibidas no Brasil em 1758 pelo Marquês de Pombal, que impôs o português como uma língua oficial a partir daquele momento. A gente gostaria de te perguntar, então, se existe algum paralelo desse processo na América Espanhola, ou seja, se também houve línguas francas, né, diferentes do castelhano, e se em algum momento a coroa espanhola proibiu essas línguas nas colônias americanas. Sim, é uma ótima pergunta que nos permite pensar como se dá, né, de forma comparada, né, a expansão do espanhol e do português nas Américas, né, o que há de comum e o que há de diferente. E eu acho que há grandes diferenças, né? Há grandes diferenças que têm a ver com as diferenças do processo colonizador. Eu não sou historiador, eu não sei como se lê hoje, né? Como historiadores brasileiros leem hoje Raízes do Brasil, por exemplo, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Mas lá ele faz uma distinção que eu acho interessante e que permite pensar, né, como se dá a relação entre línguas, né? No caso da colonização espanhola e da colonização portuguesa, né? Ele diferencia entre o ladrilhador e o semeador, né? Essas duas figuras. E ele diz como a colonização espanhola é mais uma colonização de interiorização, de construção de cidades, né? Que acabam constituindo núcleos, centros culturais, né? De difusão da língua. Eu acho que, observando a história dessa difusão, né, colonial do espanhol, né, no continente, esse processo de interiorização e de urbanização, né, de réplica das cidades espanholas, né, no continente americano, teve consequências glotopolíticas, para mim, evidentes, né? Então, as diferenças dentro do âmbito do espanhol na América, né, têm a ver com, primeiro, com o momento em que se dá o processo de colonização. Então, não é o mesmo, os resultados não são iguais, não é o mesmo o castelhano, né, o que chega nos lugares que são colonizados primeiro, né? Pensamos, por exemplo, Peru, Lima, né, onde se constitui um vice-reinato, né, e onde se reproduz uma cidade espanhola em território americano, com as suas instituições, né? Até mesmo com universidades, né? Sabem que a Universidade de Lima, a Universidade de São Marcos, né, é a primeira universidade do continente americano, fundada em 1551. Se comparamos com a colonização portuguesa, enfim, com como se dá isso no Brasil, né, não podemos esquecer que a primeira universidade brasileira é de início do século XX.
a própria imprensa, vejam, que tem uma importância fundamental na expansão de um modelo de língua, né? Desse modelo de língua, dessa norma padrão, ligada à expressão escrita. A imprensa chega realmente, né, enfim, a um sistema, um mercado editorial, né, no mundo hispânico, desde a invenção da imprensa, né, desde o século XVI. No Brasil, há a proibição explícita, né, por parte da coroa de imprimir no Brasil, até o século XIX, até o início do século XIX, enfim, até a chegada da coroa portuguesa, né? Proibição explícita. Isso tudo tem influência na língua. E a relação com as populações indígenas, né, com os povos originários da América, é diferente também, dependendo do momento da colonização, dependendo da própria situação social, histórica, né, desses povos, né, originários, e dependendo de como se dá esse processo de constituição de centros culturais. Então, por exemplo, falava antes de Lima, né, que é um dos primeiros lugares colonizados, enfim, começa pelo Caribe, claro, mas depois, já dentro do continente, né, constitui um vice-reinato muito importante, com representantes do rei, onde há, enfim, uma reprodução de todas as instituições da metrópole, né, da igreja, do Estado, etc., com universidades, imprensa, tudo a que tem direito. Em Lima, em Peru, há uma elite, até uma nobreza indígena assimilada. E, de fato, temos registros históricos, né? Grandes cronistas, que têm uma obra interessantíssima, como Guamán Poma de Ayala, né? Que escreve a Nova Crônica e Buen Governo, em 1612, né? Que dá uma visão, não vou dizer uma visão indígena, mas uma visão do entrelugar, né? É um indígena assimilado, né? Dá uma visão crítica a partir... Era um nobre inca, né? O próprio Inca Garcilaso de la Vega. Portanto, em alguns lugares, né, do continente americano, há uma população indígena assimilada, né, a essa nova sociedade que se expressa em castelhano, né? A assimilação linguística não é mais do que uma dimensão da assimilação cultural, né, de maneira geral. Depois há populações indígenas que ficam simplesmente à margem, né, do processo de colonização, como acontece em tantos processos de colonização no mundo. A colônia se estabelece numa capital e há grandes partes do território onde não chega a administração do Estado colonial, né? Então, há povos que continuam a sua vida com uma relação mais ou menos intensa, né, com essa nova realidade colonial. Podemos ver, por exemplo, a diferença entre o Peru da costa, né, e, por exemplo, a Bolívia, né, onde até hoje a atual Constituição boliviana reconhece mais de 20 línguas oficiais, né, indígenas. Então, eu acho que as diferenças que se dão entre o mundo de língua portuguesa, né, entre a América portuguesa e a América espanhola, tem a ver com as diferenças no processo de colonização, né. Então, eu acho que o Diretório dos Índios, né, do Marquês de Pombal, é uma política, pelo menos explícita, né, do Estado contra o poder jesuíta, basicamente, né. E isso tem a ver com um certo abandono que o Estado, que o Reino de Portugal deixou a própria colônia, né, que foi gerida em parte pelos jesuítas, e o Marquês de Pombal, enfim, estabelece uma política contra os jesuítas, né. Na América Hispânica também há línguas gerais indígenas, claro, e também há missões jesuíticas, só que os jesuítas no mundo hispânico nunca acumularam esse poder todo, precisamente porque havia muita mais presença institucional, né, do reino da Espanha, né, no processo de colonização. Então, acho que isso é o que marca um pouco a diferença. E, por outro lado, eu questionaria um pouco o efeito real do Diretório dos Índios sobre a realidade, né? Porque uma coisa é proibir, né, na lei, fazer um regulamento, uma norma, né, que proíba o uso em determinados âmbitos, e outra coisa é pensar que isso tem um efeito imediato sobre a realidade, né? Enfim, na pesquisa em política linguística, né, ou de uma perspectiva glotopolítica, consideramos que a política real se dá na prática, né, e se dá nas relações sociais concretas, né. No âmbito da linguística histórica, né, e da sociolinguística aqui no Brasil, tem vários autores que questionam um pouco a eficiência, né, ou a eficácia imediata desse diretório, né. Um deles é o Carlos Alberto Faraco, na sua História Sociopolítica da Língua Portuguesa, né,
E outro, um especialista, né, nas línguas, na situação linguística da Amazônia, que é o José Bessa, né, José Ribamar Bessa Freire, que tem um livro lindo, que está de acesso público pela EduUERJ, né, editora da UERJ, que se chama Rio Babel, sobre as línguas na Amazônia, né? E ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que, muito mais do que o Diretório dos Índios, né, o que permitiu a penetração da língua portuguesa na Amazônia foi o barco de vapor. Na realidade, a entrada massiva, né, de falantes de português pela Amazônia através dos rios, né? Os rios transformados em grandes autoestradas por onde entravam os colonizadores. E o estabelecimento de núcleos de povoação em que havia um convívio conflituoso, claro, entre a população indígena e essa população falante de português, né? E como ele explicava o que a sociolinguística explica, e é como a substituição linguística se dá sempre através de bilinguismos sucessivos. Então, no princípio, é um bilinguismo entre a língua indígena local e a língua geral amazônica, o Nhengatu. Depois, em núcleos de povoação maiores, já se dá o monolinguismo em Nhengatu, né, falantes que só falam Nhengatu, língua geral amazônica. Posteriormente, há um bilinguismo entre a língua geral amazônica e o português, e, finalmente, já há o monolinguismo em português, né? Esse processo de bilinguismos sucessivos, enfim, já foi descrito em outras realidades, por exemplo, na África, né, em processos de colonização linguística. Chouan, o escritor português, que é o José Saramago, ele tem uma frase, né, numa ocasião, que ele diz o seguinte: não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Essa frase dele expressa como o idioma, não é, foi absorvendo em várias partes do mundo a cultura, o vocabulário, os sotaques, enfim, foi absorvendo um pouco as cores, né, de cada lugar onde ele é falado. Pensando nisso, seria possível dizer que também há, entre aspas, línguas em espanhol? Quer dizer, até que ponto o espanhol peninsular se transformou nas Américas ao longo do tempo? Sobretudo se a gente considerar o contato com outras línguas, né? Sejam elas línguas indígenas ou línguas africanas. Você pode dar alguns exemplos disso? Sim, claro, sem dúvida. Como eu dizia antes, né, enfim, é um axioma assim, da linguística, né, e sobretudo da sociolinguística, que as línguas são sistemas dinâmicos e heterogêneos, né? Na realidade, a gente consegue imaginar e conceber a língua como alguma coisa mais ou menos homogênea e estática apenas porque existe um modelo de correção, uma norma padrão, né? Uma tradição impositiva, prescritiva de um modelo de língua, né? Mas o modelo não se pode confundir o modelo com a língua, né? Com a realidade. O modelo é apenas um modelo, né? É como uma maquete, é uma versão reduzida, né? De fato, enfim, a norma padrão é produto de uma redução formal, né, de todas as variantes que existem da língua. A norma padrão, esse modelo de língua, escolhe uma, né, de todas as que existem. Mas é produto de uma escolha. Como dizia antes, é uma atividade, portanto, política, né, uma intervenção sobre o universo da linguagem que cria um modelo. Mas a realidade é muito mais complexa. Então, podemos imaginar uma língua que é falada, né, num território tão amplo, né, por tantos milhões de pessoas, em situações históricas, sociais tão diferentes, né, e tão complexas, tem uma diversidade enorme, né? E a diversidade ultrapassa com muito o que é mais evidente, né? Normalmente os traços de variação mais salientes, né, os que mais chamam a atenção, são os mais estereotipados e aqueles que dizem respeito, sobretudo, ao léxico e a fonética, né, o sotaque, né, aquilo que soa diferente. Vemos que o espanhol soa de maneiras muito diferentes, né, ao longo do continente americano, né, é muito diferente ouvir falar um caribenho, por exemplo, né, ou um porteño de Buenos Aires. Então, isso já, enfim, é saliente porque resulta muito claro, né, para quem ha ouvido. E o léxico também é muito evidente, mas a variação se dá em todos os níveis de descrição gramatical, né? A variação no uso dos pronomes, no uso dos verbos, na sintaxe, né? Na forma como se organizam
as sentenças, né, as orações. E isso tem muito a ver com, enfim, com a história, né, com a história dos falantes, né, das comunidades que falam essas línguas. Por exemplo, no Caribe, que tem um sotaque bem peculiar, né, há uma característica do espanhol, de maneira geral, que é a desoclusão, a fricativização dos fonemas oclusivos entre vogais. Os fonemas oclusivos são, por exemplo, K, B, P, aqueles que se pronunciam fechando a boca e abrindo, deixando sair o ar de repente, né? Os falantes de espanhol, de maneira geral, todos nós, né? Não todos, no México não é tanto assim, vejam que é difícil fazer generalizações, né? No México, talvez eles mantenham as oclusivas entre vogais, mas de maneira geral a gente relaxa a pronúncia, por exemplo, do P entre vogais, né? Mas no Caribe, eles relaxam muito mais do que os outros falantes, né? Um cubano não vai dizer Cuba, vai dizer Cuba, cubano, né? Caribe praticamente não pronuncia, quase uma oralização, né, uma vocalização da oclusiva, né, da consoante. Enfim, isso é uma característica que chama muito a atenção. Mas há características que são da própria sintaxe. Por exemplo, no Caribe é muito comum, no espanhol, de maneira geral, tendemos a não usar o sujeito explícito, isto é, a elegir o sujeito, né? Muito mais do que no português brasileiro. O português do Brasil é uma língua de sujeito explícito, né? Por isso usamos tantos pronomes, eu, você, né? A gente precisa marcar o sujeito, né, quando fala português no Brasil. No espanhol é muito comum elidir o sujeito, né, não pronunciá-lo, menos no Caribe. No Caribe, as falas caribenhas, elas são também do sujeito explícito, como o português brasileiro, né? Para alguns autores isso tem a ver com a fala dos africanos escravizados, né, com o processo de aquisição do castelhano por parte desses falantes, né? Seria como uma consequência bastante, é uma característica bastante comum das línguas crioulas ou dos processos de criolização, né? Os crioulos são línguas, né, que surgem em situações históricas muito peculiares e muito cruéis, né? Normalmente em situações de escravização, né? Uma das estratégias dos senhores de escravos era juntar pessoas que falassem línguas diferentes, né? Línguas africanas diferentes, para que não se comunicassem, né, entre si. Então, temos aí comunidades, né, de pessoas que não conseguem se comunicar entre si numa só língua, né? E que o único que têm em comum é a língua do colonizador, né? E tem um acesso muito precário, né? Porque eles não falam, obviamente, os senhores não falam com as pessoas escravizadas, né? Apenas dão ordens. Então, eles têm contato só com o léxico, com o vocabulário. Então, eles conseguem adquirir de uma forma muito precária essa língua, né? E praticamente com muita pouca sintaxe, isto é, com muita pouca morfologia, com muita pouca organização, né, dos períodos, praticamente só com léxico, né? Isso que chamamos línguas pidgin, né, que se dá em muitos lugares, se deu historicamente, claro, por esses processos, né, processos de negação, né, da língua, enfim, dessas pessoas, né. Só que a seguinte geração, né, a seguinte geração de pessoas escravizadas que nascem nesse contexto já tem o pidgin como língua primeira. E esses novos falantes, pela capacidade que todo ser humano tem, né, de criar gramática, né, com a sua cabeça, com o seu cérebro, essas pessoas criam novas línguas, que são as línguas crioulas, né? Então, a língua crioula é produto da naturalização de um pidgin, né, como produto da capacidade do ser humano, né, de criar padrões, né, e de criar língua, de fazer língua. No âmbito hispânico, na América, temos dois crioulos, né, duas línguas crioulas, que são o palenquero, né, na Colômbia, e o papiamento. Isso, o palenquero e o papiamento. E são produto desse processo, né, desse processo de criação de língua. Então, a diversidade linguística é um produto da história das comunidades, né? E é constante. E se a gente fala de espanhol ou fala de português, é apenas porque fazemos uma idealização, né, de uma realidade que, na realidade, é extremamente complexa. Bom, acho que pegando ainda essa questão dessas diferenciações linguísticas, vale a pena pensar um pouco a relação
dessas questões com a formação dos Estados Nacionais, né? Você até já comentou um pouco sobre isso, mas o Benedict Anderson, por exemplo, que é um autor bem conhecido sobre esse tema, ele falou no Comunidades Imaginadas, que é o livro mais famoso dele, assim, né, que a língua foi um elemento central para o desenvolvimento dos nacionalismos a partir do início do século XIX. A língua seria uma espécie de elemento identitário, um dos principais elementos identitários nessa invenção de uma nação, de uma comunidade imaginada. Só que no caso da América Espanhola, a situação era diferente, porque o espanhol era não só a língua da metrópole, como também a da maioria dos países vizinhos. Então, esse aspecto do diferenciamento ficaria um pouco mais complicado. Pensando nisso, e nessa abordagem glotopolítica que você está apresentando, você poderia falar um pouco sobre a relação da língua com os processos de formação dos Estados Nacionais na América Espanhola? Sim, precisamente a obra de Anderson, ela toma como caso, né, de estudo também a América Espanhola. Ele explica, por exemplo, como no processo de independência, né, a fragmentação de países, né, dentro da América Espanhola, é uma diferença, por exemplo, com a América Portuguesa, né, tem a ver com os limites administrativos pelos quais circulava o corpo de funcionários, né? Ele diz que o corpo de funcionários da colônia tinha os limites, né? As mudanças, as transferências, né? De cargo e de localidades se davam dentro de um limite geográfico, né? E essa movimentação de funcionários, né, da colônia, que ele define como uma espécie de peregrinação laica, fazia com que pessoas que falavam a mesma língua, né, que podiam se comunicar na mesma língua, e a própria circulação de documentação, né, administrativa nessa língua, né, dentro desses limites, faz com que se crie uma certa noção de comunidade, né, dessa comunidade imaginada, né. Ele diz, faz com que as pessoas se perguntem quem somos nós, né, aqui, agora, né, neste espaço compartilhado, né? E ele explica como isso estaria um pouco na base do que depois seriam as fronteiras políticas, né, dos Estados Nacionais na América. Claro, na realidade, a formação dos Estados Nacionais americanos é consequência na própria delimitação das fronteiras, né, e na continuidade das suas elites, né, dessas elites criolhas, é consequência da própria colonização, né, da própria realidade colonial. Há uma continuação, claro, que é o que alguns autores chamam de colonialidade, né, que permanece. De maneira que são essas elites, que eram as elites administrativas da colônia, as que declaram independência, né, e as que fundam as novas nações. Desse ponto de vista, isto é uma característica geral, né, a toda a América, na criação dessas novas nações não se coloca uma questão linguística. Isso é algo que muitos historiadores da língua assinalam, né? Nas novas constituições dos países independentes na América, não há nem sequer uma declaração de oficialidade do castelhano. Não é nem preciso declarar língua oficial, porque é óbvio, né? Porque, na realidade, não é necessário porque é língua hegemônica, né? Como é hegemônica, não precisa nem de declaração explícita, né, num corpo legislativo. É simplesmente a língua de quem faz a nação. Claro, é essa elite proto-nacional, né, que fala castelhano, quem funda a nação. E funda a nação, entre outras coisas, se afastando, fazendo um duplo movimento que é característico de todas as elites coloniais, né? Por um lado, se afastar culturalmente, portanto, linguisticamente da metrópole, né? Declarar algum tipo de afirmação, né? De autonomia, também cultural e até mesmo linguística. Mas, por outro lado, tem que se afastar da massa, né? De população indígena, mestiça, né? E, ao mesmo tempo, afirmar a sua continuidade, né? Com a língua e a cultura da metrópole. Digamos que há uma tensão entre a afirmação da autonomia e a separação, né, em relação à metrópole. Acho que essa tensão caracteriza toda a situação pós-colonial e ela se manifesta na língua, né? E no mundo hispânico ela se manifesta de diversas maneiras, depende um pouco da história de cada país, né? Há países hispânicos que têm uma tradição, em termos glotopolíticos, né, mais autonomista,
que tem a ver normalmente com como se deu o processo, né, de independência e, enfim, que tipo de elites culturais se formaram, né, naqueles lugares. Eu acho que os dois grandes polos autonomistas, né, em termos normativos, do espanhol na América são Argentina e México, né? E há outros que não, que na realidade afirmam muito a sua continuidade em relação ao modelo de língua, né, e à tradição cultural espanhola, né? E tem uma explicação histórica, tem a ver com como se comportaram as suas elites, né, econômicas e culturais a partir do século XIX. Por exemplo, na Colômbia. E muitas vezes tem a ver também com a relação, né, que essas elites têm com as populações indígenas, né, dos seus territórios. Enfim, na Colômbia, por exemplo, no século XIX, houve uma espécie de renascimento classicista, né, de reivindicação de um certo purismo, o que fez com que, enfim, essas elites defendessem um modelo de língua mais próximo, evitassem a todo custo se afastar do modelo de língua que vinha da Espanha. Um outro caso particular é o Chile, né? O Chile foi um dos últimos lugares a ser colonizado por Espanha. Tem territórios ainda muito distantes, né, muito afastados da capital, mas Chile é um dos países que empreenderam um processo nacionalizador mais intenso, né? É uma das democracias mais antigas da América. E o Chile teve políticas educativas, né, educacionais e culturais muito intensas, né? Por exemplo, vejam, um elemento político fundamental, né, para a língua é a política educacional, claro. É a instrução pública, né? É a presença, a possibilidade ou não de universalizar o ensino. E esse tem sido também um instrumento fundamental dos Estados nacionais modernos para estender, difundir a língua do Estado. A escola é um instrumento fundamental. Então, a história escolar de cada um dos países explica as diferenças, em parte, né? As diferenças na realidade sociolinguística. Em que medida houve substituição das línguas indígenas pelo espanhol, ou qual é a relação entre essas línguas. Você está ouvindo o Hora Americana. Sean, em vários países hispano-americanos, nós constatamos o fenômeno da diglossia, quer dizer, a população, sobretudo os indígenas, falam em línguas locais, em situações domésticas e mais informais, e usam o espanhol em ambientes mais formais, né? Esse é um tema da glotopolítica? Você pode dar alguns exemplos de como que isso acontece na prática? Claro, esse é um tema que interessa muito a glotopolítica, né? Porque a diglossia tem a ver, efetivamente, com a hierarquização de variedades linguísticas ou de línguas e de funções sociais, né? Para essas variedades ou para essas línguas, né? Portanto, tem a ver com a distribuição desigual, né, das funções sociais para variedades ou línguas, que é uma questão política fundamental, né? Portanto, interessa muito a glotopolítica. Diglossia é um conceito que nasce, né, acunhado por um linguista inglês, Ferguson, no ano 59, precisamente para fazer referência a situações em que há uma variedade alta, né? Normalmente essa variedade alta é uma variedade que conta com intervenções sobre a forma, né? Isto é uma variedade gramatizada, né? Que conta com uma norma, conta com instrumentos linguísticos, né? Gramáticas, dicionários, né? Tem uma forma escrita, né? E a presença de variedades baixas, né? Que são precisamente aquelas línguas ou variedades que não contam com nada disso, né? Que são muitas vezes apenas variedades orais, que não têm tradição escrita. Nas situações de colonização, na realidade, o que há é o conflito, né, entre realidades culturais muito diversas, né, muito diferentes entre si, e a imposição de um sistema cultural, portanto linguístico, sobre outro. Então, na América Hispânica, como aconteceu em muitos outros lugares do mundo, né, nessa expansão europeia pelo mundo, digamos que um sistema cultural, né, profundamente grafocêntrico, né, que tem essa cultura linguística que identifica a língua com a sua redução formal e escrita, essa cultura, né, esse sistema cultural,
acabou se impondo sobre realidades culturais diversas, algumas culturas de oralidade primária, né? Isto é, que não tem expressão escrita, ou não tem expressão escrita como a nossa, né? Tem outras formas gráficas, né? De expressão gráfica, mas não tem expressão escrita, ou sociedades que têm outros sistemas de escrita, né? Que têm outro tipo de relação com a escrita. Então, a imposição do sistema cultural faz com que as pessoas passem a perceber a sua língua, né, como deficitária, né, porque lhes falta aquilo que a língua de colonização tem, né, todo esse tipo de intervenção, uma norma padrão, uma forma escrita, etc. Quando Ferguson fala em diglossia, ele diferencia âmbitos de uso ou funções sociais para a variedade alta e a variedade baixa. Na realidade, claro, é um conceito, eu falo isso para os meus alunos, né, quando explico sociolinguística, é um conceito datado, né, porque, primeiro, é um conceito dicotômico, coloca apenas dois tipos de variedades, altas e baixas, né, e já vimos que, falei antes, né, que a sociolinguística considera que a realidade social da linguagem se dá num contínuo de variação. Então, tenta fugir dessa visão dicotômica. E depois identifica como funções altas e como funções baixas aquelas funções que têm prestígio, né, que são consideradas formais ou informais no nosso sistema cultural. Mas isso não é aplicável a todos os sistemas culturais. Então, podemos ter âmbitos de uso, né, que para a gente, dentro da nossa cultura ocidental, de herança europeia, fazem parte de funções sociais baixas, né, sem prestígio ou informais, mas que em outras culturas não, né? Não sei, por exemplo, Ferguson coloca entre as funções próprias das variedades altas, né, os rituais religiosos, né? De fato, enfim, como uma função alta. Bom, para muitos povos indígenas, todos os rituais religiosos só podem ser feitos nas suas próprias línguas, claro. E isso é uma função alta, né? De maneira que estariam utilizando a sua língua sem prestígio social para uma função alta, né? Eu diria que, mais que de diglossia, eu não acho que o conceito de diglossia seja para jogar fora, né? Mas eu acho que é insuficiente. Acho que diglossia, o interessante do conceito é que coloca no centro da atenção a hierarquização de funções, mas acho que hoje é preciso observar como se dá concretamente, né, em cada situação sociolinguística, o conflito linguístico. O que eu dizia um pouco antes, como se dá a relação, né, entre as práticas de linguagem e as identidades sociais. O que significa falar de uma determinada maneira numa situação ou em outra, ou o que significa falar uma língua, né, numa situação ou em outra. E, como consequência do processo de colonização, o que temos é que a imposição de um sistema cultural, né, e de um sistema social sobre outro faz com que determinados âmbitos de uso, determinadas funções sociais, dentro desse sistema cultural, só possam ser exercidas na língua de colonização. Aí as culturas colonizadas têm duas opções, né? Tem duas opções. Ou mantêm essa distribuição de funções, né, e assumem a língua do colonizador para essas funções sociais, ou empreendem uma espécie de guerra de posições, né, e começam a disputar espaços para colocar as suas línguas naqueles lugares onde elas nunca estiveram antes. Isso é o que estão fazendo muitas culturas, muitos povos indígenas, né, quando, por exemplo, povos que não tinham tradição escrita na sua língua, mas que começam a reivindicar uma escrita na sua própria língua, né? E começaram a utilizar a sua língua por escrito, né? Hoje temos povos indígenas, por exemplo, aqui no Brasil, que, sei lá, utilizam muito a escrita, até, sei lá, em celular, né? Escrevem muito, claro, hoje escrevemos mais do que... Nunca escrevemos tanto na história, né? Como agora, né? Pelo menos por mensagem, no celular ou nas redes sociais, enfim. Hoje há muitos povos, né, que falam essas línguas em situação minoritária, que tentam romper esse mecanismo diglóssico, né, que é um mecanismo de exclusão da língua para determinadas funções sociais, incluindo a sua língua nessas novas funções sociais que antes não ocupavam, né, nesses espaços que antes não ocupavam, que é uma forma de romper, né, esse funcionamento diglóssico. Bom, já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, né, a gente queria agora que você falasse um pouco da atual política linguística na América Espanhola e da relação dessa política com a própria Espanha.
Então, nós sabemos que a Real Academia Espanhola, né, foi durante muito tempo uma entidade crucial na normatização do idioma dentro e fora da Espanha. Mas a partir de um determinado momento, começaram a surgir academias nacionais de língua espanhola, como a Academia Colombiana, Argentina, Guatemalteca, enfim, diversas. Vale dizer que, em 1951, foi fundada no México a Associação de Academias da Língua Espanhola, a SALE, que representa a união de todas as academias de língua espanhola do mundo. Então, a gente pergunta se existe algum tipo de disputa sobre os rumos ou o futuro do idioma espanhol nos nossos dias. Me parece que sim, né? Então, quais seriam essas disputas, então? Sim, com efeito, eu sempre digo que, em relação à política normativa, né, como bordão, estou vendo se emplaca o meu bordão, que não há normas em conflito, né? Não há normas em conflito. E, de fato, o que interessa a perspectiva glotopolítica é observar onde e como se dão os conflitos, né? Sempre que há uma política normativa, claro, uma política normativa supõe, primeiramente, um ato de autoridade, né? De imposição de poder, né? Quem delimita, né? Qual é o modelo de correção, o que é correto e o que não, é um ato de poder. E, portanto, sempre há contestação, sempre há conflito, não? É um conflito entre elites, né? São os que se disputam, né, o controle da língua. No caso do espanhol, há uma tradição antiga, né, acadêmica, que vem do século XVIII, né, da fundação da Real Academia Espanhola, em que uma instituição concentra muito poder sobre a língua. A Real Academia Espanhola é essa instituição, não há equivalente no mundo lusófono, por exemplo, né, não há academias da língua, né, as academias no mundo lusófono são ou academias literárias ou academias das ciências, mas não são academias da língua, e não produzem instrumentos linguísticos, né, de referência com essa constância, né, continuidade, como faz a Academia Espanhola desde o século XVIII. Nasceu produzindo um dicionário. Hoje a ortografia, por exemplo, do espanhol, de todo o mundo hispânico, é a ortografia da academia, sem discussão. Não é a diferença do mundo lusófono, né, em que a ortografia é matéria de lei, por isso o acordo ortográfico do português teve que ser refrendado pelos próprios parlamentos, né, nacionais. No Brasil foi implantado, né, o acordo ortográfico por decreto-lei, a ortografia na forma de um texto legal, né, de um decreto, que diz como as palavras devem ser escritas. Não existe nada parecido a isso no mundo hispânico. No mundo hispânico há uma ortografia, que é a proposta ortográfica da academia, aceita sem discussão, a princípio, por todo o mundo hispânico, e que não é refrendada por nenhum parlamento, né? Por nenhum Estado nacional. Mas nem sempre foi assim, né? Houve tentativas de estabelecer uma ortografia para os americanos, fundamentalmente do linguista chileno, venezuelano, mas que morou no Chile, foi até ministro da Cultura, da Educação, né? no Chile, Andrés Bello, né? Que tentou, e o Chile teve durante alguns anos, né, uma ortografia autônoma. Mas, claro, a questão da ortografia é uma questão de mercado. Então, a circulação de produtos escritos no mundo hispânico sempre foi muito intensa. Então, eu costumo explicar isto da seguinte maneira. Do meu ponto de vista, há uma tensão, né, no mundo hispânico entre o que chamamos de pluricentrismo normativo, isto é, ao longo da história foram se constituindo diversos núcleos ou centros culturais, centros normativos, né, irradiadores de norma de variedades de prestígio, né, que têm influência num território. Por exemplo, Buenos Aires, né, tem a sua própria... Buenos Aires é uma capital que tem influência, as variedades de prestígio, né, as formas de prestígio têm influência num território, né, no território argentino. Então, temos grandes capitais, Cidade do México é outra, Habana é outra, Bogotá é outra, Santiago de Chile. São centros culturais nos quais emergem variedades de prestígio que acabam tendo influência sobre um território, que normalmente se coincide com o Estado Nacional, né? Através fundamentalmente dos meios de comunicação de massa. Então, a realidade da língua espanhola no continente americano é de pluricentrismo, ou no mundo, de maneira geral, né? É uma língua pluricêntrica, com vários centros normativos, com variedades de prestígio diversas, né, que têm influência num território. Outra característica do mundo hispânico, né, que
diferencia o mundo hispânico até do mundo lusófono, que desde o século XIX há uma muito eficiente circulação de bens culturais, né? Primeiro escritos, né? Folhetins, romances, né? O mundo editorial, por todo o mundo hispânico. E já no século XX, enfim, rádio, música, indústria fonográfica, cinema, depois a televisão. Então, qualquer falante de espanhol, isso serve até para os falantes da Espanha, né? Está exposto desde criança a essa diversidade do mundo hispânico. Eu lembro quando eu era criança na Espanha, na Galiza, né? Onde os meios de comunicação estavam em espanhol, a gente assistia desenho animado que falavam em mexicano. Ouvia música caribenha, lia muito livro argentino e colombiano, né? Então, há uma circulação muito eficiente de bens culturais, né, no mundo hispânico. E isso cria uma ideia de unidade, que nunca deve ser confundida com a uniformidade. Não há qualquer possibilidade de uniformidade linguística, né? A língua sempre é diversa, como estávamos dizendo. Mas existe a ideia de unidade. A unidade é uma ideia, né? É a ideia de que, apesar de que falamos diferentes, de maneiras diferentes, a gente fala a mesma língua, faz parte de uma mesma comunidade linguística, né? Que é uma comunidade imaginada, né? Em termos do Anderson, mas não é nacional, mas é uma comunidade imaginada, né? Os falantes de espanhol, né? Que faz que aceitemos como falante da nossa língua alguém que podemos chegar até a nem entender completamente, né? É uma questão ideológica, é uma construção ideológica. Então, eu acho que há no mundo hispânico uma tensão entre esse pluricentrismo real e essa unidade que se dá na diversidade, de fato, e uma política centralizadora da academia que nunca quis abrir mão, desde o século XVIII, do seu controle sobre a língua, né? Então, por exemplo, a constituição da Associação de Academias, né, no ano 51, claro, tem a ver com, enfim, com o poder econômico, né, e a influência que passam a ter as nações americanas, né? No momento em que a Espanha saiu da guerra, né? Acabou no ano 39, está no pós-guerra, né? Está num período de reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, enfim, numa ditadura, né? Isolado internacionalmente, né? Espanha começa a sair do isolamento nos anos 50. Então, eu acho que a criação dessa academia é uma forma que a Academia Espanhola teve, dessa associação de academias, né? De manter o controle, de manter certo controle, de não perder completamente o controle, né? Sobre a situação linguística, sobre a situação normativa. Porque nessa associação a academia sempre manteve um espaço de privilégio. A sede está na Espanha, da associação, a secretaria sempre é exercida pela Academia Espanhola. E a partir dos anos 90, e com isto acabo, a partir dos anos 90, que tem a ver com a entrada, após a entrada da Espanha à Comunidade Europeia, né, e, enfim, um certo período de expansão econômica, né, da Espanha, há uma nova política da Academia Espanhola que eles denominam de política pan-hispânica, né, onde aí já assim, de forma muito clara, né, a Academia Espanhola se coloca como líder, né, de um movimento de elaboração de instrumentos normativos para todo o mundo hispânico, né. Aí fazem uma normativa pan-hispânica, vejam o prefixo, né, pan-hispânico, né, para toda a Espanha. O lema era o espanhol total, né. Qual a diferença do pluricentrismo estrito, né? O pluricentrismo estrito é quando há diversos centros produtores de norma que podem ou não produzir seus próprios instrumentos linguísticos, né? Vimos que a Argentina e México produzem, né? Há um dicionário da língua espanhola argentino, que não é um dicionário de argentinismos, né? É um dicionário do espanhol feito na Argentina. E há um grande dicionário mexicano, né? Do espanhol, um dicionário do espanhol global, mas feito no México. O centro está no México. Mas isso é pluricentrismo. O que a política pan-hispânica é uma política que um pesquisador chileno-mexicano, Enrique Hamel, chama de pluricentrismo piramidal. Isto é, o que eles propõem com a política pan-hispânica é criar instrumentos normativos, né? Gramáticas, dicionários, livros sobre dúvidas, né? Não erre mais no espanhol, este tipo de coisas, né? Manual do espanhol urgente, feitos em colaboração entre as academias, mas publicados na Espanha, mas feitos em colaboração entre as academias, né? E onde a variedade espanhola tem um peso muito maior no modelo de correção, numa espécie de defesa da tradição normativa que obviamente se origina na Espanha, né, historicamente. Então, ele chama isso de pluricentrismo piramidal, né, porque eu acho que é uma política inteligente, né, por parte da Academia Espanhola para não perder o controle, né, quando já não tem capacidade
impor, né, a sua norma sem mais ao resto dos países, digamos que inicia uma política de liderança, aproveitando, claro, o poder econômico de grandes empresas multinacionais espanholas, né? A academia tem o apoio econômico de grandes multinacionais como Telefónica, empresas de petróleo como Repsol, grandes empresas editoriais, né? Como o Grupo Planeta, o Banco Santander, enfim, este tipo de instâncias acabam trabalhando, né, como para a Academia Espanhola para produzir esses instrumentos e não perder o controle. Outro instrumento, né, de controle normativo são os exames de proficiência em língua, esses exames de competência linguística, né? Então, a Espanha propõe, tinha um exame que era o DELE, né, Diploma de Espanhol Língua Estrangeira, e a partir dos anos 2000 propõe um exame feito online em colaboração com o México. Então, uma forma de não perder o controle é estabelecer estas colaborações, né, com outros países, né? Mas isso, claro, desperta também uma certa oposição por alguns setores intelectuais, sobretudo, como digo, na Argentina e no México, né? Em 2006, não sei exatamente em que ano, mas no início dos anos 2000, na Argentina, tomando como sede a Biblioteca Nacional, né, e o Museu do Livro na Argentina, um grupo de intelectuais assinou um manifesto, né, chamado Manifesto por la Soberania Idiomática da Argentina, né, contra esse controle da academia. Portanto, há essa tensão política, né, pelo controle da língua. Bom, João, fica muito claro, assim, para a gente, né, acho que a sensação que a gente deve ser compartilhada por muitos ouvintes, né, a gente é um podcast de história, e a gente teve a ousadia, né, de propor esse tema, e é um tema bastante diferente, né, do que normalmente é abordado dentro da história, embora eu imagino que para o ouvinte também tenha ficado bastante claro como que tem várias relações, né, e como a história pode na minha perspectiva, deve ficar atenta a essas questões da língua, né, porque que é um objeto dos estudos históricos por excelência, né, pelo menos assim me parece, embora a gente muitas vezes não dê tanta atenção, né? Quando se fala do espanhol, eu acho que é marcante, quando se fala das Américas, sem pensar nessa questão das línguas indígenas, da relação que existe, né, na composição desse espanhol, da relação entre os vários espanhóis. Acho que tudo isso que você falou é muito, muito interessante. E você teria dicas, assim, de caminhos de pesquisa, de possibilidades para nós, historiadores, nos adentrarmos nesses estudos? Sim, não sei se seria uma ousadia pela minha parte, né? Eu acho que seria dar dicas de caminhos de pesquisa, mas eu concordo com você, Caio, que por causa da divisão disciplinar, né, do trabalho acadêmico, às vezes a gente se perde um pouco de vista, né, certos objetos que interessam, né, que são interessantes de diversas áreas de conhecimento, né? Por isso eu digo sempre que a glotopolítica é um campo de pesquisa necessariamente interdisciplinar, ou eu diria mais, transdisciplinar, né? Que atravessa as disciplinas. Eu não sou historiador, como dizia, mas para mim a história é fundamental para entender, né, certos processos glotopolíticos, né, para entender o funcionamento glotopolítico. Dizia que a gente não entende essa diversidade linguística sem olhar para a história, né, das comunidades. Afinal, a língua não existe, né, o que existe são as comunidades de falantes, né, como essas comunidades se constituem, é fundamental para entender como a língua funciona, né, como as línguas funcionam, né, para esses falantes. Então, eu acho que é necessário empreender projetos que sejam interdisciplinares, talvez, né, com especialistas de diversas áreas, né. Eu acho que seria muito, muito proveitoso um diálogo muito mais constante, né, entre linguistas e historiadores, por exemplo. Entre linguistas, historiadores, antropólogos, sociólogos, né. Acho que para entender o funcionamento social da linguagem, a linguística, tal como se entendia, do modo como se constituiu, né, como ciência ao longo do século XX, sobretudo, já desde o século XIX, é claramente insuficiente, né? A organização acadêmica, né, não facilita, apesar de no discurso valorizar muito a interdisciplinaridade, não facilita muito, né, o funcionamento interdisciplinar. Mas eu acho que para determinados objetos, né, absolutamente necessário, né, esse olhar interdisciplinar. De fato,
eu tenho como referência, né, na minha pesquisa glotopolítica, a obra de historiadores, né? Eu acho que, bom, Anderson é uma referência para entender, né, como se constitui o mercado linguístico no âmbito nacional. Eu acho que até mesmo para entender como se cria o monolinguismo social, né, a ideia de que o normal é falar uma língua só é uma ideia recente na história, né, e muito eurocêntrica, claro, criada na Europa a partir de um certo modelo de sociedade, mas não faz nenhum sentido no continente africano, a maior parte da Ásia, né? Não faz absolutamente nenhum sentido. Essa ideia do falante monolíngua, de pensar que o normal, né, é falar uma língua só, ou no máximo falar uma e depois aprender outra, né? Porque as realidades no mundo costumam ser monolínguas, né? O monolinguismo social é uma invenção histórica. Então, para entender isso, para mim, foi muito útil Anderson, Peter Burke, né, seu livro Linguagens e Comunidades, por exemplo, ou Hobsbawm, quando fala do nacionalismo, né? Há muitos historiadores que prestam atenção à língua, né? E também me chama muito a atenção, às vezes, quando há um esquecimento do linguístico, né? Quando vemos como o linguístico é tão constitutivo, né, das sociedades. A questão é que a gente sabe, né, que a linguagem é tão onipresente que passa despercebida, né? É como ar, né? Aquilo que você só sente quando falta, né? Mas, a princípio, sempre está aí, né? Parece que... Mas há questões fundamentais, a relação entre escrita e oralidade, como se dá, por exemplo, isso, o que comentava antes sobre a imprensa, né? A história da imprensa, por exemplo, né? Tudo isso é fundamental para entender como se constituem as sociedades e tem a ver com o funcionamento da linguagem, né? Como se constituem os modelos de escrita, né? Qual o papel de escritores e escritoras, por exemplo, né? A formação de uma ideia de língua nacional. Acho que para os historiadores que trabalham também com documentos, né? Com documentação, é preciso ler os documentos também a partir do que eles dizem em termos formais, né? Pela sua forma linguística. Isso, sem dúvida, dá informação histórica importante, né? Eu acho que talvez o ideal seria a parceria e a colaboração interdisciplinar, né? Até mesmo para isso, para abordar a documentação histórica, né? E ver que escrita é essa que está aí, né? Como se formou essa escrita, né? E o que essa escrita nos diz, né? Normalmente a variação que se expressa na escrita diz muito sobre relações sociais, enfim, sobre quem está falando, para quem se está falando, né? Afinal, pode ser uma informação muito útil, né? Mas então a gente te agradece muito pela entrevista, foi ótima, agradecemos muito mesmo, acho que vai ajudar muito a gente a entender a série de questões aí relacionadas a esse tema, e espero que incentive aí as pessoas a pensarem sobre esses aspectos tão fascinantes que você trouxe para a gente aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço muito mesmo pelo convite, pela atenção de vocês, é um prazer poder falar num âmbito com historiadores, para historiadores, né? Poder empreender um pouco esse diálogo entre as nossas áreas, né? Da linguística e da história. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Juiz de Fora e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Caio Pedrosa, Luiz Carlin, Priscila Pereira, André Ferreira e Evelyn Acrucci. A divulgação e criação de conteúdo para as mídias sociais é de Beatriz Portela, Hugo Cardoso, Maria Eduarda Sagiorato e Maria Cristina Mantovani. A edição é de Caio Pedrosa, Maiara Victório da Silva e Giovanna Beccari. No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas: Mi Pueblo e Gaita de las Flores, com Lúcio Bermúdez e sua orquestra, Flor de Limón, de Ana María Oramas, Loberman, El Hombre Lobo, com Quinte Plus, Mahuaca Zapato, com Trio Ayacucho e La Maldición de Malinche, com Gabino Palomares. Daqui a 2 semanas voltamos com um novo episódio. Até lá!